tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa rota de aprofundamento de geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e a nossa aula de hoje tem como tema os processos produtivos nos diversos setores da economia. Vamos então entender um pouco mais da nossa aula de hoje? Primeiro, eu quero que vocês observem na tela um esquema sobre os setores da economia. Mas o que são os setores da economia? Acompanhe comigo aqui. Setores da economia são os segmentos em que podem ser divididas as atividades produtivas da sociedade. A divisão atual trabalha com 3 setores da economia. Então, esses são os setores da economia. Como nós vimos, se trata da divisão atual, e a divisão atual é feita em setor primário, setor secundário e o setor terciário. Muito importante a gente entender essa divisão que eu vou repetir junto com vocês. Vamos lá. Setor primário, setor secundário e o setor terciário. Agora aqui embaixo o texto diz o seguinte: por meio da setorização das atividades econômicas, é possível o quê, professor? É possível identificar onde está alocada a mão de obra de um território, compreender a composição do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, com base na produção. Então, nós vamos entender melhor cada um desses setores, setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos então comigo? Vamos falar então aqui do primeiro, que na verdade é o setor primário. Olha que interessante, eu trouxe ele com uma imagem de fundo que vai falar basicamente do que ele se trata, tá? Às vezes a imagem pode falar por si só. É o caso do setor primário. Vamos entender então aqui o texto na tela, acompanhe comigo. É aquele formado pelas atividades que extraem o quê? Matéria-prima da natureza, trabalhando assim com recursos naturais ou produtos primários. Vamos então ver os exemplos dentro do setor primário? A gente tem como exemplo aqui de setor primário. Nós temos como exemplo, vamos na tela, a gente tem como exemplo a agricultura, a gente tem como exemplo a pecuária, a silvicultura, a pesca e o extrativismo, tanto mineral quanto o extrativismo vegetal, são exemplos de setores aí do setor primário. O mais interessante é que a imagem mostra dentro do setor primário aqui uma plantação. Olha que interessante. A gente tem aqui uma vasta plantação e essa imagem traduz justamente o que significa o setor primário. Essa daqui está relacionada, por exemplo, à agricultura, que é a primeira que aparece aqui, ó, na nossa lista, ok? Então, esse seria o setor primário. Vamos então seguindo em frente? Olha só, a gente vai seguir aqui para observar um outro setor, também de bastante relevância para a economia, que se trata do setor secundário. Pessoal, eu quero que vocês vejam aqui comigo na tela o texto que diz o seguinte: o setor secundário, ele agrega atividades das indústrias. Olha que interessante, ele agrega as atividades das indústrias de ramos diversos, tá, pessoal? A maior parcela das indústrias que compõem esse segmento se utiliza, olha que interessante, se utiliza das matérias-primas fornecidas pelo setor primário. Ou seja, o setor secundário, ele depende diretamente aí do setor primário, daquilo que é fornecido, tá, do setor primário. Aí nós vamos então ver o restante do texto na tela, que diz o seguinte: em suma, vamos aqui na tela, em suma, pode-se dizer que o setor secundário, ele é formado por fábricas dedicadas à produção nas seguintes áreas, tá? Vamos então aqui ver as áreas que podem estar incluídas no setor secundário. A gente pode citar a indústria automobilística, naval, aeronáutica, metalúrgica e siderúrgica, têxtil, alimentícia também de bebidas, papel e celulose, química e petroquímica e também a construção civil. Então, esses são exemplos
do segmento aqui encontrado dentro do setor secundário, que compõe justamente as indústrias, tá, pessoal? Seguindo então em frente, a gente vai chegar no setor terciário. Vamos comigo aqui no setor terciário? Olha só, setor terciário na tela e nós vamos entender melhor do que se trata. Setor terciário pode ser definido como aquele que reúne todas as atividades referentes aí aos serviços prestados por quem? Por empresas e pessoas e também, principalmente, que é o que a gente conhece muito dentro da sociedade, aquilo que a gente chama de comércio. Observem aí na tela, nós temos uma imagem de exemplo bem interessante. E a imagem que nós temos como exemplo, ela mostra ao fundo uma espécie de supermercado. E aqui nós temos uma pessoa que faz parte, né, compõe o setor primário, e essa pessoa, ela é justamente empregada dentro desse setor. Agora, o mais interessante da imagem, que eu quero que vocês vejam aí comigo na tela, essa imagem mostra justamente que nesse supermercado, aqui é fornecido aquilo que muitas vezes chega da indústria. Ou seja, para chegar até o supermercado, provavelmente vários desses produtos passaram pelo setor primário, pelo setor secundário e chegaram até o setor terciário, que compreende justamente aí o comércio e que nós, como consumidores, podemos ter aí a vantagem de escolher a gama de produtos oferecidos aí dentro dos mercados, ok? Então, esses foram os setores da economia. Quero compartilhar com vocês as nossas referências da aula de hoje, tanto do texto como das imagens, e quero convidá-los a assistir cada uma dessas etapas dentro de uma indústria que nós escolhemos, tá? Uma indústria bastante importante aqui para o nosso estado, e nela nós vamos aprender os 3 segmentos, as 3 divisões. Nós vamos aprender sobre o setor primário, nós vamos aprender um pouco sobre o setor secundário, e nós vamos chegar, por último, até o setor terciário. Eu acredito que vocês vão gostar muito dessa viagem aí pelos setores da economia, e eu convido vocês a acompanhar o restante da aula e uma visita que nós vamos fazer até uma indústria de café. Então, quero que vocês continuem me acompanhando e vamos então, junto comigo, conhecer os setores da economia.